Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. De novo. Bendito seja o teu nome, ó Pai, no dia do Senhor, no último domingo do ano de 2020, Pai. Tu tens sido tão bom para conosco. Celebramos, Pai, levantamos um altar de gratidão, de adoração, de reconhecimento da tua bondade, teu favor, da tua misericórdia. Te amamos e te amamos, Pai. Te amamos. Que o teu nome seja engrandecido, Pai. Reconhecemos a tua bondade e a tua misericórdia. Como Davi, Senhor, que disse que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que podemos fazer, Pai? Tomaremos o cálice da nossa salvação e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos felizes, impactados, animados, desafiados para viver o novo de Deus. Alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, sua agenda. Deus vai impactar teu coração essa noite com a mensagem do pastor Mike. Mike, nosso amigo por muitos anos, eu fiquei muito feliz de aceitar o convite de estar ministrando no último domingo do ano, que foi um ano de muita experiência, onde Deus mexeu com você, comigo, com a sua família, com a minha família, com o mundo. E eu creio que essa palavra vai te abençoar muitíssimo nesta noite. E eu louvo a Deus pela palavra revelada que vai trazer a sintonia do teu coração para o coração de Deus. Uma palavra específica. Vamos ouvi-lo. E antes disto, você tem um minuto para que você compartilhe com os seus amigos na rede social. Seria muito importante que você desafiasse seus amigos para ouvir essa mensagem. Eu, quando apresentei o Mike, eu disse, eu vou falar para vocês. Uma pessoa ser boca de Deus, ele tem que abortar o que é profano e atrair o que é santo. A Bíblia diz que ele se torna a boca de Deus. E o Mike, com todo o temor no meu coração, eu digo isto.
ele é a boca de Deus para esse país. Eu respeito a unção profética que está sobre a sua cabeça. Compartilhe com seus amigos agora. Incentive-os para que eles ouçam essa ministração que vai trazer um impacto. E eu quero que você fique atento, persista em estar ouvindo, porque é uma gravação, eu sei, porque eu já fui impactado, eu sei o que eu estou falando. Não desligue, fique até o fim, porque Deus vai falar muito com você. Nós abençoamos a palavra desse profeta ao teu coração, em nome de Jesus. Boa noite, meu amado Mike. Boa noite. Tudo bem, querido? É uma honra, é um privilégio. Hoje é uma noite muito especial e nós oramos muito para que você aceitasse o convite, porque nós estamos findando o ano de 2020. E daqui 4 dias, praticamente, vamos entrar em 2021. Esse ano foi um ano de muita experiência, de muito relacionamento com a presença, muito choro, muito quebrantamento, buscando uma palavra profética de destino, aquilo que o Pai tem para esses últimos dias, e orando, o Espírito de Deus colocou no meu coração, Mike, e as pessoas estão nos ouvindo, para que nesta noite, o último domingo de 2020, você esteve alguns anos comigo agora, 3, 4 anos consecutivos em Israel, 3 anos, buscando. Você vê que nós buscávamos uma palavra o ano seguinte, uma palavra de direção, de revelação, e eu sim, respeito muito a palavra que sai da tua boca, porque nós cremos na palavra profética que sai da sua boca. Como testemunho, quando eu tomei a decisão de fazer o que eu estou fazendo hoje, uma das pessoas que eu consultei como boca de Deus foi você e seu ministério, porque eu creio que a palavra do Senhor diz em Jeremias: se nós separarmos o profano do santo, nós se tornaremos boca de Deus. E eu tenho acompanhado seu ministério por muitos anos, somos amigos há muitos anos, e eu vejo essa atitude em teu coração. Então eu reconheço que a tua palavra, ou melhor, a palavra que sai da tua boca é verdadeiramente, está debaixo de uma unção, de uma revelação, e nós reconhecemos isso. Nesse quadro, eu disse para o Samuel, vamos convidar o Mike para a última palavra desse ano, que tem sido o ano para nós do sabático. Estamos ali buscando revelação, direção, o ano seguinte, debaixo da graça de Deus. Então, eu fiquei muito feliz, estamos com o coração aberto, aqueles que estão nos ouvindo também, estão nos vendo, para receber uma palavra para 2021, dentro desse contexto que eu sei que está no seu espírito. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Te amamos, estamos abertos. Eu quero dizer que amo muito a vocês, sou muito grato a Deus pela nossa amizade, amizade com a família, né? Embora a gente não tenha tido o momento de nos encontrar recentemente, até por causa de tudo isso, a gente tem conversado e tem sido bem edificante para mim. Para todos que estão nos ouvindo, eu trato esse momento, queria que vocês soubessem que quando Denard fala comigo assim, desse jeito, eu fico com muito temor. Eu quero que vocês saibam que é com muito temor que eu falo. É uma palavra profética. Não são, aliás, são 2 vezes que eu acho que eu falei, assim diz o Senhor. Porque as outras vezes eu tenho dentro de mim que eu preciso ser muito cauteloso em falar. O Senhor me disse, o Senhor falou. Não que eu não tenha tido experiências pessoais com isso, mas ao falar com o corpo de Cristo, nós estamos falando de outra coisa, de outra dimensão. Eu quero dizer para os irmãos, eu tenho uma convicção daquilo que eu vou falar hoje, que isso é o Senhor falando com a igreja.
e submeto aos irmãos. Isso. E dentro desse contexto, eu gostaria que os irmãos soubessem que essa palavra não é a palavra para 2021 só. É a palavra do próximo ciclo. Tá? Eu vou explicar um pouco do que eu quero dizer com ciclo. Nós podemos até olhar ciclos proféticos, conforme a ministração da aliança de Noé, a ministração da aliança de Moisés, a ministração da nova aliança. Você tem pessoas envolvidas nessas alianças como os ministros e guardiões dessa aliança. E eu vou mostrar isso. E por causa disso, por termos gerações e pelo avanço de cada aliança, você tem ciclos. Porque nós, como pessoas, nós vivemos ciclos. Nós temos o ciclo da infância, o ciclo da adolescência, o ciclo da juventude, o ciclo da maturidade e o ciclo sênior, que eu já cheguei. Então, a nossa vida se caracteriza temporalmente por ciclos. Esses ciclos não podem ser definidos por um número de anos. Geralmente são definidos por outras coisas. No caso de desenvolvimento humano, esses ciclos são definidos justamente pelo desenvolvimento, o próprio desenvolvimento. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver nesse momento com o corpo de Cristo. Tá? E esse momento, o ciclo. Primeiro, eu quero relembrar a todo mundo que há anos que nós estamos ouvindo do Senhor alinhamento, alinhamento, alinhamento. E eu comecei a ouvir essa palavra em 2016. Foi confirmado nas nossas viagens, né? Ao longo desses anos. Eu falei disso. Aí eu vi em 2017, essa palavra começou a pipocar em muitas nações, em muitas línguas. 2019, então, eu vi essa palavra para todo lado. Eu tinha feito vamos dizer, um tour de ministração em ministérios e em cidades aqui no Brasil, que o tema foi alinhamento, isso em 2017. Mas em 2019, isso era a palavra que tomou o mundo inteiro. Mal sabia a gente do que iria acontecer em 2020. Um ano, se eu posso falar com temor, um ano que o Senhor parou praticamente a sua igreja. Ele pôs um freio em ministérios itinerantes, em ministérios locais. E com isso, foi um ano em que eu entendo que Deus falou. Eu falei sobre alinhamento. Agora, para vocês se alinharem, eu vou fechar os prédios. O que isso gerou? Eu entendo que isso fez com que todo mundo que se chamava de crente, cristão, discípulo de Jesus, parasse e reavaliasse a sua vida cristã. Reavaliasse o seu próprio discipulado. Reavaliasse, se eu posso dizer, a fase de desenvolvimento que você está em Cristo. De repente, muitos descobriram que eles estavam dependentes de uma palavra, dependentes de uma coisa que a outra pessoa pega, mastiga e põe na sua boca, como se você fosse um bebezinho. A pessoa não sabia manejar a palavra do Senhor. A pessoa não sabia se alimentar da palavra do Senhor de um momento com Deus. E descobrimos, na verdade, a fraqueza da igreja, a fraqueza do discipulado. Descobrimos, de fato, que a gente tinha gerado empresas e não uma família. Pelo menos na escola, as crianças
saíram do prédio chamado escola, foram para casa e continuaram as suas educações. Mas será que nós fizemos isso como cristãos? Como família de Deus? E eu vou dizer muito pouco. Parece que a dependência passou do púlpito e do prédio para as salas online. E a pessoa continuou não crescendo por si, e só há um problema muito significante, porque isso tem a ver com alinhamento. Nosso alinhamento no natural, todos nós sabemos que somos criados em casa para sair de casa e para não depender dos nossos pais. Mas parece que a gente não tem entendido isso como igreja. E nisso, não estamos formando pessoas que podem caminhar sem a gente. E eu estou mais do que consciente que em alguns anos o meu tempo termina. Eu entrei agora nessa fase sênior, tá? Onde eu percebo 2, talvez 3 gerações depois de mim que eles precisam andar por si. E eu creio que Deus fez isso com propósito. E eu queria que todo mundo entendesse que Deus não vai mostrar o que Ele mostrou do ministério, das igrejas instituídas. Ele não vai mostrar essa fraqueza porque Ele está sendo ruim. Não. É justamente eu. E você, Denard, você sabe que a gente carrega a palavra de um próximo derramar. E antes de eu falar dessa palavra, que é tremenda, e que eu tenho certeza pelos sinais de Deus, que está prestes a explodir. É Azusa de novo, é Toronto 12 vezes mais, é coisas impressionantes que Deus vai fazer. Agora, para isso, o alinhamento é necessário. E eu observo que parece que durante 3 anos, talvez 4, como o corpo de Cristo, a gente ouvia alinhamento, 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 e nós não fizemos nada. E eu estou olhando esse momento como, tá bom, eu vou parar vocês. Vocês vão se alinhar. Vocês são meus, é minha família. O Senhor está dizendo, para o seu bem, para esse próximo ciclo, é necessário você entrar no alinhamento que eu estou falando. E aí eu entendo que Deus, na sua bondade, é assim que eu pessoalmente eu começo a avaliar os últimos 9 meses, vamos dizer, desde março, né? Março, abril. Quando começa a ficar evidente que um império chamado Trevas, que caminha para a sua maturidade, logo antes da volta de Jesus, um governo de um anti-messias, e eu uso essa palavra porque quando a gente fala Cristo, a gente ouve isso com ouvidos de gentil. A gente precisa ouvir anti-messias. Anti-messias, porque Cristo é a tradução de Messias. É a tradução de grego de Messias. E quando se trata do Messias, os profetas tinham deixado muito claro que está vindo o rei para reinar em justiça. E é avisado para nós que logo antes, o reino, o império das trevas, o governo das trevas vai chegar à sua maturidade, vai ser algo mundial, tá? Vai haver essa influência evidente mundial, e eu acho que parte desse tempo também, e ainda estou fazendo leitura, antes de falar a palavra.
para a gente entender, a gente precisava observar e dar conta de como essa agenda está avançada. Eu acho que quem tem o Espírito Santo percebeu nesse tempo, desde março, a fala do antimessias, do anticristo, a evidência do anticristo, a tirania do anticristo, a evidência de que o anticristo é contra o corpo de Cristo, é contra os princípios do reino. Eu acho que bastou ficar ligado e observar, tá? E a gente não sabia quão avançado era o estabelecimento, os tentáculos, aonde ele tinha tanto poder. E eu estou falando isso porque deu-se duas ordens. Eu vou falar só de duas. O tal de pôr a máscara e o tal do distanciamento social. Eu fiquei tão triste, Denard, quando eu voltei para o Brasil, no Dia dos Pais, dia 9 de agosto, é que eu consegui voltar e chegar aqui. Eu vi todo mundo de máscara passando no aeroporto. Você passava e a pessoa olhava para o outro lado como se não podemos nos olhar que vai pegar esse negócio. E o povo feliz e alegre que eu tinha conhecido, meu coração ficou... Não, pai, esse não é o povo que eu conheço. E eu comecei a dar conta de que, peraí, esse negócio está muito mais avançado que a gente avaliou. A gente não estava avaliando. A gente, inclusive, quem avaliava, éramos chamados de teoria da conspiração. Ah, vocês são da teoria da conspiração. Pois Salmo 2 diz isso. Sabia? Eu não estava planejando, mas eu vou ler. Salmo 2. Sabe aquele salmo que diz: eu te darei as nações por herança? Eu acho que muitas vezes as pessoas não esquecem como começa. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. Está escrito aqui no português, ungido. Mas Messias significa, se você for ver essa palavra em hebraico, que é a língua original, é Messias. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Eu sou da teoria da conspiração porque não é teoria. Existe uma conspiração contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias. Isso chama o governo do anticristo. Então, e aí, encerrando essa parte da leitura, quando você fala comigo, eu faço a observação do último ciclo. Sabendo que Deus me levantou em 99, o ciclo começa em 2000, onde nós anunciamos: Brasil, tu és escolhido, deixa meu povo ir. É o tempo que Deus mobilizou a igreja do mundo inteiro no seu maior ciclo de adoração, intercessão e profecia, segundo a palavra. Nós clamamos: vem, Senhor, como noiva. Nós pedimos: Senhor, queremos ser a geração da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8. Nós clamamos: Senhor, nós queremos preparar o teu caminho. Queremos que o Senhor volte. Amém.
Nós clamamos, queremos ser a noiva sem mácula e sem ruga. E eu estou falando que essas coisas foram temas gerais para a igreja no mundo inteiro. Eu não estou falando, eu podia falar isso na Espanha, eu podia falar isso no Japão, eu podia falar isso em qualquer país da África, eu podia falar isso na Austrália, eu podia falar isso no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Rússia. Em todos os crentes iriam, eu lembro. O que a gente não deu conta é que Deus ouviu a gente. Por isso, a palavra no final é alinhamento. Porque agora, conforme aquilo que a gente vê na palavra, o império das trevas está na sua maturidade. Então, é hora não apenas de crescimento, e sim de maturidade, até que cheguemos à unidade no Espírito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Uau. Até que cheguemos à perfeita varonilidade, até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude do Messias. Porque quando a gente fala de Cristo, a gente não ouve Messias, aquele que voltará para julgar o pecado e estabelecer o seu reino. E a gente tem clamado isso. Eu creio que, eu quero falar para todos os nossos ouvintes, eu creio que aquilo que tem acontecido nesse ano é por causa do último ciclo que Deus conduziu à igreja. No maior sala na terra de adoração, intercessão e profecia, segundo a palavra. A igreja nunca viveu como nós vivemos sobre a terra, nessa dimensão, tão cheio do Espírito Santo. Isso foi depois do século, aliás, findando o século do Espírito Santo, que começa com o país de Gales, passa por Topica, passa em Azusa, passa a explodir, maior avanço missionário de todos os tempos. O século XX termina trazendo a gente de volta para papai, em Toronto, mas aí, 2000 a 2020, gente, é ciclo de orar. 20 anos, oração, vamos lá. Adoração, só que é isso que é interessante, é juntos. É a sala de adoração, intercessão e profecia. Tudo conduzido pelo Espírito Santo. Sobre cidades, sobre estados, sobre nações, sobre continentes. Literalmente, em muitos lugares, lendo e proferindo a palavra, a própria palavra. Simplesmente a proclamação da palavra sobre cidades e nações. Nunca aconteceu isso na história da igreja, na dimensão de 2000 a 2020. E aí, 2020, nós falávamos o ano da perfeita visão, né? Deus precisava mostrar para a gente a fraqueza da nossa visão. A gente que precisávamos de óculos. Muitos com a vista cansada, muitos com problemas, com cataratas, com N cor. Aí a gente podia usar as enfermidades de visão para falar que isso tem tudo a ver com a igreja hoje. Por quê? Porque nós somos um corpo. A gente não esperava. Eu não esperava 2020 assim. E eu sou um com quem Deus compartilha antes. Todo mundo fala de Amós.
Ele não faz nada sem falar primeiro com os profetas, tá? Ele não deu muito aviso sobre isso. Eu tenho ouvido um ou outro que pode provar publicamente que falou, tá? Mas ele pegou a gente agora, justamente, eu creio, para fazer todo mundo chegar. Chegue aqui, filho. Aquilo que você falou, que esse ano acabou sendo um ano sabático. O que é um ano sabático? Que a gente para de fazer para sentar e ouvir, sentir o coração do Pai, se alinhar, se preparar segundo o Espírito para aquilo que Ele quer, não o que eu quero, aquilo que Ele quer. Eu estou compartilhando porque eu também passei a mesma coisa, né? Um ano sabático, um ano à mercê, vamos dizer, do Senhor no dia a dia, né? Não podendo fazer muita coisa. Agora, com isso, eu vou falar que essa palavra que eu tenho é para o próximo ciclo, e você mesmo acertou o que eu entendo. Preparar o caminho do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco de onde vem essa ideia. Em Lucas 3, nós podemos observar o ministério de João Batista, e é muito claro, Lucas cita assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta, das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Direitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. O que nós podemos observar é que João estava pregando e o Espírito Santo tinha preparado pessoas para ouvirem a mensagem de arrependimento. Antes das multidões que foram ter com Jesus para ser curado, eles foram ter com João Batista para se arrepender e confessar seus pecados publicamente. O fenômeno, tá? E eu acho que a gente não chega a avaliar e mensurar o fenômeno profético de João Batista e seus discípulos. E tem que notar, e seus discípulos. Eu tenho ouvido pessoas falarem que João não tinha discípulos. Eles estão redondamente errados. Tá? João tinha discípulos. Ele tinha pessoas em quem ele investiu. E, inclusive, Lucas 11 nos ensina que ele ensinou seus discípulos como orar para ter esse ministério eficaz de arrependimento. Porque eu não sei se a maioria tem notado, mas arrependimento não é uma mensagem para a qual o povo corre, não. Mas nos dias de João Batista, eles corriam das suas cidades para o Rio Jordão, para ouvir esse homem vestido tal como Elias, de couro, e comendo vamos dizer, o prato de Elias, gafanhotos e mel. Foram ouvir esse homem pregar: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele não deu mole, não. Uma palavra dura. E ainda mais, não é agora volta para sua casa, ajoelha a sua cama, vai todo mundo se confessar, Não. Ó, a água está ali, ó. A palavra diz que o povo veio confessando os seus pecados. Como é que ele sabia?
Porque ele ouviu as confissões. Ele ouvia enquanto as pessoas, porque essa é a obra do Espírito Santo quando ele move. Isso acontecia nos dias de Wesley, nos dias do país de Gales, né? O Jonathan Edwards, o Spurgeon, os outros, que todo mundo... Esse povo, quando faltava sinais, e mesmo com sinais, o que se importava era a conversão do coração, era o arrependimento. E nesses momentos o povo chegava e não conseguia ficar escondendo o pecado. Clamava em alta voz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um adúltero. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um mentiroso. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um impuro, um irado. Eu sou um assassino. Eu odeio, eu tenho ódio no coração. E não aguentavam ficar com isso escondido. Essa é a maior marca do avivamento. Essa é a maior marca do mover do Espírito Santo. Amo os sinais, amo curas e vai acontecer a rodo. Mas tudo isso tem que conduzir para arrependimento, conforme Jesus falou para Corazim e Betsaida. Ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se eu tivesse feito em Tiro e Sidom os milagres que eu fiz no meio de vocês, há muito tempo eles teriam vestido panos de saco e teria jogado cinzas na cabeça para se arrepender. E eu fiz todos esses milagres, todas essas curas, e nada de vocês. Jesus estava apontando um coração duro. E o que a gente precisa entender é que, mesmo com todos os sinais e milagres que vão acontecer, e vão acontecer com facilidade e numa dimensão tão grande que vai assustar. Mas a questão é, você pode ser curado e não salvo. Você pode ser ressurreto e não nascer de novo. E isso requer o coração quebrantado, que é a obra do Espírito Santo que João conhecia. João Batizador ensinou seus discípulos a orar, e Deus ouvia essa oração, e multidões iam para ouvir as suas pregações. E foi assim, com essa vamos dizer, o único ponto da sua agenda: pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Agora, em Lucas, a gente percorre a palavra, chega em capítulo 9 e descobrimos que o João é decapitado. Ele está sendo eficaz, isso está gerando ciúmes, e ele não é ele não dá mole na pregação, né? Ele não adapta. Ele chega no governante que tinha matado seu irmão para casar com a esposa dele, e ele fala: você está em pecado, cara. E você também, mulher. Não dá? Você precisa se arrepender. E a mulher pegou ódio dele. O cara também não gostava muito, não. Aí tem uma hora que a filha da mulher dança, ele fala: oh! Para mostrar como ele é fora de si. Escuta, eu te dou qualquer coisa. E a mãe: vem cá, vem cá, vem cá. Pede a cabeça de João Batista. E João Batista decapitado. No próximo capítulo, uma coisa acontece que eu acho que todo mundo precisa entender. A palavra diz que Jesus recebe mais 70 discípulos. Lembra que eu falei que João Batista tinha discípulos? Então, eu queria que todo mundo parasse para pensar: se você é discípulo de João, ele é decapitado, o que você vai fazer com a sua vida? Vai correr para casa? Quando você estava no dia que ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus?
e 2 dos seus colegas passaram a seguir Jesus? E João não achou ruim? Então, entre os 12 de Jesus, tem 2 que andavam com você. Eu creio que é natural entender que os discípulos de João vão passar a seguir Jesus. Esses estavam preparando o caminho do Senhor. O ministério de João Batista foi para preparar o caminho do Senhor. A maior manifestação de milagres, de sinais, de curas, de ressurreição de mortos, se deu com a preparação de uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é interessante porque Jesus faz algo, e é específico, citado em Lucas 10. É específico a palavra. Depois disto, o Senhor designou outros 70, então agora são 82, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Para que o precedessem? Espera aí. Isso é para preparar o caminho do Senhor. É o que João Batista fez antes. E sabe que Deus me mostrou quando eu estava lendo e estudando, meditando sobre isso? Na hora que João, que preparou o caminho do Senhor na sua vinda, morreu, Jesus assimilou essa ordem, esse preparar o caminho do Senhor, só que agora para a sua volta. Desde então, o Senhor preparou os seus discípulos para preparar o caminho da sua volta. Só que a essa agenda de João, ele acrescenta. Primeiro é o mesmo passo. Preparai o caminho do Senhor como? Pregai. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os discípulos de Jesus estavam batizando também, pelo arrependimento do pecado. O batismo com o Espírito Santo não havia acontecido ainda. Mas quando veio, eles se esmeraram em levar isso junto a esse batismo pelo arrependimento dos pecados. Tanto é que em Éfeso, eles conheciam o batismo de João, mas não conheciam ainda o batismo com o Espírito Santo. Beleza. A essa agenda de arrependimento, da pregação, ele acrescenta: curai os enfermos, expulsai demônios, ressuscitai os mortos e purificai os leprosos. Eu quero que todo mundo que se considera apóstolo neste momento, ou profeta nesse momento, me ouça. A agenda apostólica de Jesus era e será. Até a sua volta, pregai arrependimento, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos e purificai os leprosos. A maturidade, falado em Efésios 4, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, aponta para o corpo de Cristo, em que todos os discípulos ministram a pregação desse evangelho do reino. Cura, libertação, ressurreição de mortos e purificação de leprosos na dimensão que Jesus fazia. E se a gente não colocar isso como alvo
nunca vamos alcançar esse alvo. Este é o alinhamento que Deus fala há 4 anos para a igreja. Nosso alinhamento é com a pessoa, não de Jesus como o Cristo. A agenda, se a gente quer falar, a agenda apostólica é essa. A agenda do Messias é essa. Queremos preparar o caminho para a sua volta? Nós temos que ser esse povo que faz isso. A nossa maturidade, eu vou ser maduro, por exemplo, eu tenho falado com pessoas. Se você perguntar para mim, Mike, você acha que você é maduro no que se trata de adoração? Eu vou dizer, eu tenho 24 anos que o Senhor me ensinou sobre isso. Em relação à adoração pessoal e coletiva, eu sou maduro. E intercessão? Sim, porque eu creio que o maior ensinamento que nós temos sobre intercessão é a intercessão do Messias. Tá? E há 24 anos o Senhor tem me levado para essa escola e tem me levado a praticar isso. Intercessão, você é maduro? Sim. Então você está dizendo que você sabe adorar, que você não tem nada a aprender? Eu não estou dizendo isso. Mesmo como velho, eu estou aprendendo coisas. Mas quando você se fala de ter entrado no ciclo de maturidade, sou maduro. E, Mike, você é maduro na área de libertação? Eu vou dizer para você, tá, se não maduro, bem próximo. Por quê? Foi isso que Deus usou para me despertar. E eu comecei a ministrar libertação. Espontaneamente, demônios se manifestavam, a gente chegava, ministrava, como coisa corriqueira. Tá? Como no ministério de Jesus. Mike, você, na área de cura, não. Eu vou dizer para você que eu sou adolescente. Tá? Não que não tenha acontecido curas, mas de curar como Jesus, à vontade, Jesus curava à vontade. Jesus via uma pessoa enferma, se aproximava dela e a curava. Nesse nível, não estou curando. Quero. E quero muito. Jesus via uma viúva, perdeu o filho, estava na procissão, ela se compadece, ela não pediu para ressuscitar o menino. Ele se compadeceu olhando a mulher e foi lá. E pela sua vontade, ele ressuscitou. Por causa da compaixão. Então, Mike, você é maduro em ressuscitar porque eu estou seguindo a agenda especificado por... Se Jesus não tivesse estabelecido isso, queridos, eu não ia falar e muito menos eu iria falar sobre alinhamento. Mas alinhamento é para aquilo que Jesus estabeleceu. Ele é o primeiro apóstolo. Outros apóstolos vêm dele. Não tem apóstolo Paulo não estabeleceu isso. Apóstolo Pedro não estabeleceu isso. Foi apóstolo Jesus que estabeleceu isso. E a gente precisa lembrar disso. Nós estamos ouvindo demais palavras apostólicas de homens em nome do próprio Jesus. Agendas de homens em nome do próprio Jesus. Se Jesus não tivesse estabelecido isso para todos os seus discípulos, eu não ia falar nada. Mas o fato é que ele estabeleceu. Então eu hei de falar sobre isso.
eu não tenho escolha. Se eu tenho uma função profética, o profeta, acima de tudo, querido, é guardião da aliança. É guardião da aliança. Os profetas do Antigo Testamento eram guardiões da aliança. Era um guardião da aliança que ele vivia. Era para Adão ser o guardião da aliança do Éden. Moisés recebe uma nova aliança na sua época, não era antiga, era nova. Nós falamos de antiga por causa da nossa perspectiva. Tá? Mas ele recebeu uma aliança no Sinai, na presença do Senhor, ele ministrou, ele era o ministro, tá? Que casou Deus com Israel por essa aliança. E ele se tornou guardião da aliança. E todos os profetas depois dele são guardiãos da aliança. Em Cristo Jesus nós recebemos uma nova aliança. Uma nova aliança. E hoje eu entendo que a função profética que eu tenho na nova aliança é ser guardião da nova aliança, não da antiga. Posso discernir algumas coisas da antiga, mas eu sou guardião da nova. E a nova em Cristo, e aí que entra a questão. Se nós vimos maior avanço missionário no século XX, nós vamos ver ainda mais, com menos tempo, nos próximos 10 anos. Por quê? O que o próximo mover visa é a nossa maturidade. É a nossa maturidade. Então, para a gente entender o alinhamento, a gente precisa voltar para a pedra angular. Eu amo isso, porque eu falo isso porque a palavra usa em Efésios, Pedro usa que nós somos a casa do Senhor, sendo edificado pelo Espírito Santo, como pedras vivas. E ele é a pedra angular, mas muitas vezes a gente não se alinha com essa pedra. E é isso que aconteceu ao longo de milênios, séculos e milênios, é que a igreja se desviou. Agora, ninguém, por favor, não assuste com essa palavra, essa afirmação. Porque já as 7 cartas que se encontram em Apocalipse falam do desalinhamento da igreja dentro de 60 anos. Então, antes do final do primeiro século, a igreja já estava desviada. E Jesus, ele lida e usa a igreja desviada desde essa época. Assim como o Senhor usou Israel na antiga aliança, nos momentos do seu desvio. Sempre querendo que se alinhasse. Os avivamentos no Antigo Testamento que nós observamos são momentos de alinhamento, onde Israel se alinha com a aliança feita com ela através de Moisés. Agora, essa vez, o próprio Cristo veio fazer essa aliança. Ele mesmo veio e ele estabeleceu, ele ministrou essa aliança. Então, ele é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o evangelista, ele é o pastor, ele é o mestre. Então, ele estabelece o padrão para todos esses ofícios que a gente fala. Então, qualquer um para alinhar tem que voltar a Cristo, ao Messias. Isso é extremamente... Eu acho que
Eu espero que muitos que estão me ouvindo estão sentindo alguma coisa ruim na sua cabeça. Eu quero isso mesmo, porque o Espírito Santo está fazendo isso nesse ano. Anos e anos e anos a gente falava, o que pode ser abalado será abalado. Ouvimos até cansar de ouvir. Só que esse ano, vou pegar aqui o meu microfone para não derrubar, tá? Esse ano o Senhor fez. E abalou. Quem não ficou abalado? Qual é a nação que não ficou abalada? Esse momento é o maior abalo mundial na história que eu conheço, desde os tempos de Noé. Eu não conheço outro tempo que passou como essa agora. Esse tempo agora é o tempo do abalo. Por quê? Porque é o tempo do alinhamento. E eu ouvia isso durante esse tempo, primeiro na igreja, reset, 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 reset. E agora o próprio mundo está falando reset, 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 reset. Só que nós sabemos que o reset do mundo, tá, é para a agenda do anticristo, do antimessias. Isso significa que o reset para a igreja tem que ser os padrões originais. Então, nós temos que voltar para a agenda apostólica, que é o que eu citei. E eu vou mostrar isso na palavra um pouco, para a gente chegar nessa questão de entender como preparar o caminho do Senhor. É muito prático. Então, a gente viu que, já durante o ministério de Jesus, ele mesmo estabelece a agenda apostólica. Ele chama 12 e ordena que eles façam essa agenda apostólica. Chama mais 70 e ordena que eles façam essa agenda apostólica. Então, já é segunda geração, tá? Já é segunda geração. Posso perguntar para todos os nossos ouvintes, os 120 que estavam esperando a promessa do Pai, que eles não faziam ideia o que iria acontecer. Eles estavam sem expectativa, eles só estavam ali parados esperando, porque Deus mandou, Jesus mandou. Tá? Eles estavam orando, sabendo que eles não conseguiam fazer aquela agenda na dimensão completa que Jesus fazia. Posso perguntar? E a grande comissão? Destrinche essa palavra comigo, ouvinte. Comissão. Nós somos comissionados à missão que ele começou. Ou seja, a agenda apostólica que Jesus passa para a geração que vai receber o Espírito Santo é pregai, curai, ressuscitai, expulsai e purificai. É a mesma agenda. Como é que eu sei? Porque em Atos 5, depois do episódio de Ananias e Safira, o que acontece? Pessoas estão trazendo seus doentes atormentados de espírito de todo lado, e a palavra afirma, e todos eram curados. Ou seja, na dimensão que Jesus curava, agora a igreja primitiva está curando. Como agenda principal, pregai, curai, expulsai. Jesus, até quando ele, em Lucas 10, que a gente citou, ele mandou os de 2 em 2 entrar, e a primeira coisa que ele mandou foi curar os enfermos. Nem pregar. Primeiro você caça enfermo que tem na rua e cura. Denardi, eu quero isso. Amém. Eu não quero
para mim, nesse momento, eu não estou vislumbrando estádios. Pode chegar a estádios. Mas em estádios, a gente vai ter que ter uma equipe de 5.000 pessoas para ministrar com a gente. Porque é o tempo do discípulo. É o tempo do Filho de Deus. Tá? Não é o tempo do grande homem de Deus, mulher de Deus. Esse tempo passou. Tá? Esse tempo passou porque com isso Deus estava despertando. Agora, há uma glória preparada, conforme Romanos 8, todo especial, para a manifestação dos filhos, plural. Então, dentro disso, eu estou esperando, eu quero fazer parte da igreja de uma cidade que sai de manhã para curar enfermo. Mas qual enfermo? O que a gente tiver na frente. À vontade, igual Jesus. Encontro com uma pessoa, cadeira de roda, no mercado. Você sabe que Jesus foi chicoteado para te curar? Sabia? Então posso ministrar você? E pum, levanta. Isso que eu enxergo. Essa dimensão, porque Jesus fazia isso. Ele é o padrão. E se nós vamos chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo, essa é a avaliação dessa frase. É fazer as coisas como ele fazia. E ele mesmo disse, os meus discípulos farão as obras que eu faço, e outros maiores farão. Ele estabeleceu esse padrão. Eu ainda não estou fazendo as mesmas obras na dimensão que ele fazia. Mas logo, logo, é para isso que vem esse tremendo derramar do Espírito Santo. Então, dentro dessa sequência, a igreja primitiva é comissionada para participar da missão que Jesus começa. Então, nessa ótica, o batismo com o Espírito Santo é dado não para falar em línguas. Línguas era sinal de que eles tinham recebido o mesmo Espírito que estava em Jesus para fazer as mesmas obras na dimensão que ele fazia. E fizeram. Eu coloco para todo mundo, Atos 5. Eles ministravam como Jesus ministrava. Por quê? Porque eles tinham recebido o Espírito Santo. Agora, entenda uma coisa, eu que estou avaliando muito sobre isso, porque eu tomei como... Eu chamei para mim a responsabilidade. Tá? Se uma pessoa não é curada quando eu ministro, a culpa não é dela. Algo está errado em mim. Eu não alcancei algo que Deus está querendo me conduzir. Sou eu. O impedimento sou eu. Por quê? Quando os discípulos não puderam curar aquele menino, Jesus disse, traz o menino aqui. E curou. Ou seja, nos tempos de Jesus, ninguém que queria ficava sem cura. E não tem nenhuma pessoa registrada que ele ministrou que não foi curado. Então, eu estou puxando essa responsabilidade. Ele curou pessoas que não tinham fé. Ele curou pessoas que que estavam em pecado. Tá? Ele curou pessoas pagãs. O servo do centurião era um pagão. Nós estamos falando de pessoas pagãs. A mulher cirofeniciana, a sua filha, não, é pagã. É por isso que ele fala, não vou dar a comida dos filhos, o pão dos filhos, para você, sua cachorra. E ela, não, mas nem
Até os cachorros podem comer as migalhas. Opa, você tem fé, hein? Então seja feita. Ela tinha fé, mas ela estava em pecado, era pagã. Não tinha fé no Messias. Ela viu o homem Jesus que era capaz de curar e queria. Então, nessa dimensão, eu estou puxando para mim. Eu estou dizendo, Senhor, não, conforme o seu padrão, a sua palavra, eu quero chegar no seu padrão e no padrão da sua palavra. Tá? E eu creio que isso é alinhamento. Eu creio que os discípulos reunidos no cenáculo estavam esperando chegar nessa dimensão. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles sabiam, agora a gente vai fazer as coisas que nem Jesus. E, queridos, como eu queria ser discípulo. Até hoje, tem algumas pessoas que têm ministrado muita cura. Eu queria simplesmente sentar com elas por uma semana e ouvir o testemunho de curas que elas viram. Por isso eu gosto tanto desse livro novo que saiu, né, foi traduzido, Histórias Inéditas de Azusa. Tá? Porque contém os testemunhos de Azusa. O que Deus fez. E isso, imagina você ministrar do lado de Jesus, onde todo mundo era curado, e você começa a estabelecer esse padrão na sua cabeça. Se Jesus está estabelecendo isso, eu estou vendo todo mundo ser curado, e você passa, às vezes, dias sem pregar, só curando os enfermos. A igreja não vive isso hoje. Mas vamos. Por quê? Porque nós estamos na maior crise sanitária. A crise nesse momento é de enfermidade, gente. O anticristo está jogando na cara da igreja. Você não consegue curar nada. Com uma mentirinha sobre uma doença que não é nada daquilo que se fala, eu botei todo mundo em casa. O inimigo está agindo assim. Porque precisamos de alinhamento? Porque nós temos em nós o poder. Contra essa enfermidade e todas as enfermidades. Mas uma coisa acontece que é interessante na sequência. Na sequência, Atos 9, Saulo é convertido. Fariseu. Discípulo de Gamaliel. Um bam. E ele, na sua conversão, ele nunca andou com Jesus. Ele ouviu falar com certeza. Ele estava contra a igreja primitiva que estava fazendo as coisas na dimensão que Jesus fazia. E ele estava lá, tá, aprovando a morte, a execução de discípulos de Jesus que estavam ministrando nessa dimensão. Mas Jesus vai e aparece para ele. Quero observar uma coisa específica da história de Paulo. Porque ele se converte e passa um tempo com o Espírito Santo, obviamente recebendo revelação que faz parte do Novo Testamento, porque ele é o maior autor do conteúdo do Novo Testamento. E certamente a gente não saberia sobre a igreja, melhor, sobre a nova aliança, o que nós sabemos, não fosse as revelações que Deus deu para o Paulo. Ao meu ver, eles são a continuação do ensinamento de Jesus, que Jesus falou para os discípulos, eu queria te ensinar essas coisas, mas vocês não estavam prontos. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo habitando neles ainda. Mas Paulo, uma vez que ele recebe o Espírito Santo, tá? Ele recebe a ordem de Deus e ele vai ficar a sós para renovar a sua mente. Aí ele sai com uma questão prática.
Ele é enviado, vai numa viagem missionária, se a gente observar, um pouco acontece. Ele volta, dá relatório, estabelece, não, só tem que fazer isso, isso, isso. Os gentios só precisam se alinhar assim, assim, assim. Tá? Ele leva a carta de volta, começa a segunda viagem, só que essa vez ele vai para alguns lugares que são centros do espiritismo romano e grego. Atenas, Corinto, tá? Lugares onde está arraigado, e a gente tem que entender que não tem. Tinha sinagoga, mas a sinagoga nessas cidades é desse tamanho assim, ó. Uns poucos. Ele chega lá, tá. Só que o final dessa segunda viagem é evidenciado pelo fato que Paulo sai de Corinto. E nós sabemos que a experiência em Corinto não foi lá aquela coisa. É só observar as cartas. Muito problema, igreja carnal, ele não sabia o que fazer, ministrar. As cartas aos coríntios, que são entre as maiores, e uma que ficou perdida, tá? São cartas tudo para tratar problema. Do início ao fim, tratando problema. Em problema com dons espirituais. Ele ensina sobre dons espirituais por causa da confusão que tem sobre dons espirituais. E estabelece no meio disso o padrão que é amor. 1 Coríntios 13. Que não é sobre casamento. É o amor que a igreja deve ter. Dentro disso, ele sai da segunda viagem e ele faz um voto. Nós entendemos que é de nazireado, ou seja, Senhor, o Senhor me separou para um propósito. Não está acontecendo esse propósito. Eu sei que o problema não está no Senhor que me chamou e enviou. O problema está em mim. Mostra para mim qual é o problema. Tanto é que ele, viagem térrea, ele passa em Éfeso, que é porto, ele pega um navio para ir para Jerusalém. Tá? Então, lá tem um pessoal que é uma sinagoga. Eles pedem, Paulo, fica aqui, a gente tem ouvido falar de você. É como se fosse, a gente é uma igreja sem pastor, você é pastor sem igreja, casou, é isso. Ele falou, não posso ficar aqui. Fiz um voto, eu não tenho. Paulo está confessando aquilo que ele não tem. O que vocês precisam, eu não tenho. E ele está vendo em Éfeso, igual ele viu em Corinto, igual ele viu em Atenas, onde ele não conseguiu implantar uma igreja boa. Porque esse é o sonho de Paulo. Ver acontecer nessas cidades pagãs o que acontecia com Jesus em Israel. É isso que ele quer ver. Mas não acontece na primeira, não acontece na segunda. Nós não sabemos, ele não é relatado para nós a experiência dele, mas aí ele sai, passa na Galácia, viagem por terra, chega em Éfeso, tá? Em Éfeso, a primeira pergunta dele foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, o que eu vou dizer? A revelação foi essa. Vocês têm que receber o Espírito Santo porque a gente tem que se alinhar com a agenda de Jesus. Eu não estava alinhado. Na primeira eu não estava alinhado, na segunda viagem eu não estava alinhado, tá? Mas agora eu estou alinhado. Vocês receberam o Espírito Santo? Porque quando ele vier, vai ser para cumprir a agenda apostólica. Aquilo que Jesus faz. E pela primeira vez, se a gente fizer a comparação, tá? Pela primeira vez, a agenda ou o ministério de Paulo parece com o ministério de Jesus e com o ministério da igreja primitiva em Jerusalém. E todas as coisas que aconteciam no ministério de Jesus, no ministério da igreja primitiva, acontecem em Éfeso. Ao ponto que um testemunho é dado. E esse testemunho não é dado nas outras viagens, tá? O testemunho escrito por
por Lucas, tá? É que assim, cumprindo essa agenda apostólica, que é Atos 19 e 20, assim, desse jeito, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aí esse assim se refere a curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e pregar arrependei-vos. Tão pregado bem foi esse arrependei-vos, que em Éfeso tinha confessionária pública. É outro momento após o tempo de João Batista e Jesus que a gente observa confissão pública. Agora, também, tá? Veja a dimensão disso em versículo 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Isso é a vergonha que passaram os filhos de Seva, que apanharam de um endemoniado, porque eles não conseguiam expulsar o demônio em nome de Jesus e em Paulo, que prega Jesus. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, 250 mil habitantes na época, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido. Pairou na cidade de Éfeso, Denardi, uma nuvem do temor do Senhor. Como eu quero isso! Como eu quero isso! Agora, a dimensão que tudo isso chega se encontra em versículo 10. Antes de contar tudo, ele já diz: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Éfeso foi um epicentro da maior explosão do reino de Deus, tá? No mundo pagão, no mundo gentil. E todas as cartas, tá? Em Apocalipse 2 e 3, são para as cidades, as igrejas das cidades, desse derramar. Desse momento, esses 2 anos, que milhões e milhões e milhões e milhões ouviram na Ásia Menor o Evangelho, por causa daquilo que Deus fez naquelas 2 cidades. Sem internet, sem rádio, sem televisão, sem sala Zoom, sem. Os discípulos de Paulo começaram, porque eles estavam cumprindo a agenda de Jesus, eles começaram a sair e uma região inteira da Ásia foi alcançada em 2 anos. Em 2 anos. Eu podia percorrer agora a carta aos Efésios, as cartas para Timóteo, a carta aos Colossenses, as 3 cartas de João, 1, 2 e 3, para falar e estudar o que Jesus falou, o que o Espírito Santo ministrou à igreja em Éfeso e às igrejas alcançadas, as cidades alcançadas por esse derramar. Porque todos esses textos têm a ver com Atos 19 e o que aconteceu em Éfeso. Timóteo foi pastor em Éfeso, João foi pastor em Éfeso, tá? A igreja em Colosso é uma das igrejas que foi alcançada nesse tempo, tá? Então, todos esses escritos, tá? Tinha a ver com. E o que nós podemos observar é que isso, eles estão revelando para nós o que acontece em mais ou menos 30 anos. E finalmente eu estou chegado à palavra simples, tá? Simples para o próximo ciclo, tá? Em Apocalipse 2,
Jesus está se dirigindo, né? Se a gente vê em capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ou seja, são igrejas desse derramar. Em Apocalipse 2, a gente percebe ao anjo da igreja em Éfeso. Ou seja, todas essas cartas são dirigidas às cidades, às igrejas nas cidades, tocadas por esse derramar do Espírito Santo. E lembra que eu falei, Jesus é o primeiro apóstolo, primeiro profeta, primeiro... Tá. E eu falei que desde o início, 30 e poucos anos depois, a igreja é desviada, anda desviada, está desviada. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança. Não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Agora, Dinardi, se tinha apóstolos autodeclarados naquela época que não eram, hoje não tem? Depois dos últimos 20 anos de bagunça que a gente tem visto. E Jesus elogia a igreja que pôs todos à prova e os achaste mentirosos. Ou seja, eles não apenas julgaram, eles botaram a boca no mundo para dizer: igreja, esse cara não é apóstolo, não. E Jesus elogiou isso. O que vamos ver nos próximos anos? Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu vou falar antes, mas eu quero que todo mundo perceba aqui que ele não diz, volte ao teu primeiro amor. O que ele diz? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, muda a sua mentalidade e muda a sua prática. Isso que significa arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quais foram as primeiras obras em Éfeso? Simples. Agenda apostólica. Jesus está dizendo que você perdeu o primeiro amor, e a evidência de que você perdeu o primeiro amor é que você não pratica mais. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. A sua existência como igreja se tornou algo para si, para você desfrutar. Uma das igrejas, a igreja de Laodiceia, é chamada a atenção justamente, e ela está no circuito dessas igrejas. Tá? Uma das coisas que eu tenho, o refrão de Jesus nas cartas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Então, o que ele escreveu para Éfeso foi para ser lida em todas as outras 6 igrejas. O que foi para Laodiceia é para ser lida em Éfeso. E qual é o problema da igreja em Laodiceia? Está vivendo para si, para seu conforto, vivendo a prosperidade e querendo, a gente vai esperar até Jesus voltar. E Jesus fala, não, você tem uma missão. Eu te comissionei
a minha missão. Agora, queridos, perceba uma coisa comigo, que isso para mim é muito importante. Se Jesus é o primeiro apóstolo, ele estabelece a agenda apostólica. Mas se ele é o primeiro profeta, essa é a primeira palavra profética dele para a igreja. Que ele ministra através da pessoa de João. E quando a gente percebe, ele está chamando a igreja de volta para o padrão da nova aliança. Ele faz a nova aliança para gerar uma família que executa a sua missão. A agenda apostólica. Pregai, curai, ressuscitai, expulsai, purificai. Agora, eu preciso dizer aqui que, como igreja, a gente tem vivido aceitando que um ou outro seja levantado para esse propósito. E a grande maioria da igreja, eu vou dizer, não chega 1% da igreja hoje que se esmera, que pratica, como Jesus falou, que pratica essas obras. Não é 1% da igreja. Nós estamos falando de preparar o caminho do Senhor? Então nós temos que fazer a agenda que Jesus estabeleceu de forma prática. Temos que adorar, é a nossa natureza adorar. Temos que interceder, é um trabalho do sacerdócio interceder. Temos que profetizar, por causa da intercessão, o Senhor vai liberar a profecia. Então, esse ciclo é coisa natural. Se a gente adorar, Deus vai compartilhar o coração dele conosco, a gente vai interceder e a gente vai profetizar. Isso é natural. Mas, acoplado a isso, é o nosso sacerdócio horizontal. Pregai, curai, ressuscitai, expulsai, purificai. Deus está a todos os ministros que estão me ouvindo. Se você é um ministro, eu vou falar uma coisa chocante aqui. Segura. Segura. Ministro de adoração não está na lista. Nenhuma lista dos ministérios do Novo Testamento. É um talento que Deus pode ungir. É um talento. E é um talento para você usar para junto ao povo, para facilitar a adoração do povo de Deus, porque a igreja primitiva não tinha violões, não tinha bateria, tinha gogó. E o maior hino que você encontra em Filipenses 2, versículos 5 a 11, abriu mão da sua glória. Esse hino foi cantado no gogó, nas cavernas, nos esconderijos, enquanto a igreja era perseguida. Ministro de adoração, se você não está nessa agenda, para quê? Para quê? Pastor, se você não está nessa agenda, o que você está fazendo? Você foi separado para gerar pessoas, edificar pessoas, educar pessoas para fazer isso. Nosso ministério existe não para gerar um show numa plataforma num dia chamado culto. Deus pegou o seu martelo e foi esse ano que ele fez isso. Eu não sou contra a instituição, desde que a instituição cumpra a constituição do reino. A constituição do reino.
Apocalipse diz que nós fomos constituídos reino, sacerdotes do nosso Deus e Pai. Isso significa que em Cristo todos são destinados a curar como ele curava. Todos são destinados a ressuscitar os mortos. Todos são destinados em Cristo a ser como Cristo. É interessante, quando fala isso, ele não disse à medida da estatura da plenitude de Jesus. Ele justamente usou a palavra que qualificava Jesus como o Messias. Então, querido, não está tratando apenas de caráter. Está tratando de tudo que era o Cristo. O caráter, sim. Filho de Deus, sim. Reflexo do Pai, sim. Coração do Pai, sem dúvida. Mas tudo isso impulsiona o Cristo na sua agenda. Pregai, curai, ressuscitai, purificai, expulsai. Nós queremos preparar o caminho do Senhor? Temos que nos preparar para fazer isso. O derramar que está por vir. Azusa de novo. Se você fizer a avaliação das coisas que Deus fazia em Azusa, o que chocou todo mundo é que justamente foi a explosão do ministério da agenda de Jesus. E crianças ministravam cura, e adultos ministravam cura, e crianças pregavam, e adultos pregavam, e todo mundo de todas as etnias pregavam e curavam e faziam tudo. Não era havia um líder, mas não era concentrado no líder. E foi um mover que gerou a Assembleia de Deus, gerou Quadrangular, gerou toda a igreja pentecostal, gerou todas as igrejas reformadas, gerou as igrejas carismáticas, da renovação carismática da Igreja Católica, gerou. Todo mundo hoje que está orando em línguas é resultado desse derramar de Azusa. Todo mundo. Para você entender o alcance de geração em geração, alcance de cidade em cidade, alcance de nação em nação, tá? E essa é a palavra para o próximo ciclo. É o tempo da manifestação dos filhos de Deus, é o tempo da igreja sem mácula e sem ruga, mas vai ser o tempo do maior confronto também. Como foi na vida de Jesus, na vida da igreja primitiva, conforme a gente é avisado nas Escrituras. Mateus 24, tá? E outros textos que correspondem com isso. Magnífico. Preparai o caminho do Senhor. E é isso que está no nosso espírito, no nosso coração. É isso que nós estamos chorando, gemendo e crendo. Ore por nós. Pai, nós queremos pedir a renovação da nossa mente. Amém, Pai. Pelo Espírito. Para a gente entender esse momento. Alinha tudo que fazemos. Amém, Pai. Tudo que falamos. Amém. Com a agenda apostólica de Jesus. Amém, Pai. Vem, Senhor, esse derramar prometido. Dá-nos, Senhor, o privilégio de educar Amém. os filhos da sua casa para andar segundo essa agenda, a tua agenda. Renova-nos, Senhor, dá-nos o espaço, dá-nos a coragem para ajudar a igreja arrependida como talvez Éfeso assim fez, com essa palavra que receberam, voltaram à prática das primeiras obras. Amém, Pai. Pedimos que aconteça isso, de cidade em cidade, de nação em nação.
Flua, Senhor, o rio do Leão. Amém. Santificado seja o teu nome, pela Amém. dimensão que será derramado o teu Espírito. Dá-nos, Senhor, discernimento nesse momento, para discernir tantas coisas que estão, tantas profecias se cumprindo numa mesma hora. E dá-nos, Senhor, como os discípulos pediram, no meio da perseguição, coragem para pregar e curar. Enquanto o Senhor estenda a tua mão para curar, ressuscitar. Nós somos os teus agentes, Senhor, para isso. Encha-nos do teu Espírito e da tua compaixão. Verdade. Em nome de Jesus. Amém. E Pai amém. nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome. venha Venha o o reino. teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que maravilha, meu amigo. Que Deus te abençoe, você, sua casa, seu coração. Amamos teu coração. Recebemos essa palavra e vamos gemer diante de Deus para que Ele possa nos levar nesse alinhamento. Amém. Queremos isto e vamos... Imagina em nossas cidades um povo de Deus que sai de manhã para curar os enfermos. Imagina como essa cidade não vai ficar impactada. Amém. Não vamos precisar de campanhas. Não. Não vamos precisar de estádios. Tiver um povo que tem no seu dia a dia essa agenda, meu Deus. E vamos gerar isto. Cidades vão se render. Amém. Eu quero Curitiba. Amém. Eu quero Londrina. Amém. É o tempo. Tá bom. É o tempo. Que palavra. Que Deus abençoe, que você seja desafiado. Nós abençoamos sua casa, liberamos saúde, provisão, graça, unção e presença. Terça-feira estaremos ministrando uma palavra profética para 2021. Estaremos ministrando na última ministração do ano de 2020. Compartilhe com seus amigos, porque eu sei que Deus vai mexer com você. Vamos estar orando para que haja ativação, impartição e uma palavra específica para um tempo específico. Última semana do ano, vamos estar debaixo desta unção, graça, onde há proteção, direção, revelação, provisão. Deus vai nos levantar debaixo desta unção, alinhando nosso coração com o coração de Deus. Se você quer nos abençoar, como você pode fazê-lo? Você pode compartilhar essa mensagem que eu creio que vai abençoar toda a sua família, seus amigos. Compartilhe. Compartilhe. É uma mensagem desafiadora. Eu quero que isso aconteça mesmo com a tua família, com a minha família, com os nossos amigos. Nos desafiar, nos despertar, nos chacoalhar para uma atitude. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer nos abençoar através de uma semente, de uma oferta, eu louvo a Deus pela atitude do teu coração. Toda semente tem um DNA para o milagre e nós somos gratos pela intenção do teu coração. Eu amo de todo o meu coração a atitude em fé. E eu abençoo essa semente que você deseja plantar em nosso ministério. Você está plantando uma semente no ministério de avivamento e você vai colher avivamento, paixão e presença. O solo que você planta é o solo que vai multiplicar a semente plantada de uma maneira sobrenatural. Nós abençoamos e a maneira de você fazer está na tela da sua TV, do seu celular, como você pode fazer. Foi um prazer estar com vocês, que vocês tenham uma semana extremamente abençoada.
Se prepare para terça-feira receber uma revelação de Deus específica. Aqueles que também querem nos ajudar, nos abençoar, temos os nossos livros na nossa loja virtual para que você possa adquiri-los e ser abençoado ou presentear alguém da sua família. Shalom para todos, foi uma honra estar com vocês. Viva Cristo, até terça-feira. Deus abençoe. As coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura